Programa de História Oral e Visual do Poder Judiciário, entrevista número 90, realizada em 21 de novembro de 2002, nas dependências do Museu da Justiça. Por gentileza, seu nome? Semi Glantz. Profissão? Eu sou magistrado e fui também professor aposentado em ambos. Professor de Direito Civil da UERJ. Data e local de nascimento? Eu nasci no Rio de Janeiro em 18 de julho de 1932. Por qual instituição de ensino superior Vossa Excelência formou-se em Direito e o ano dessa formatura? Eu me formei pela antiga Nacional de Direito, hoje voltou a ter esse nome, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 1956. Por que quis ser juiz? A questão é, eu quando me formei, eu logo depois fiz doutorado, terminei em 58, não havia mestrado naquela época, e já estava advogando. E eu me impressionei com muitos juízes aqui do Rio de Janeiro e senti que havia realmente... Eu tinha uma certa afinidade com essa função de juiz. E vários juízes que me conheciam, com os quais eu advogava, acabaram me estimulando, porque você não faz concurso. Mas eu advoguei 11 anos aqui no Rio de Janeiro. Porque, por uma coincidência talvez, eu, quando era estudante, fiz concurso para o Banco do Brasil, com dois colegas. Um deles foi o Humberto Manes, tomei posse no mesmo dia. E o outro foi o Iralton Benigno Cavalcante, que se tornou juiz de trabalho e se aposentou como presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Foi ele que me levou para fazer concurso no banco. E eu acabei sendo bancário e trabalhei no Banco do Brasil muitos anos. Depois, já estando no banco, eu fiz concurso para o antigo BNDE, hoje BNDES, para advogado. E fui ser advogado no banco. E enquanto eu era advogado, fiz mais dois concursos, um para o Ministério Público, daqui do Rio de Juiz, empatei nos dois, acabei tomando posse no juiz. Né? Eu já tinha feito um outro concurso também do Ministério Público do antigo Estado do Rio. Mas eu tenho 2 títulos de Ministério Público, mas acabei sendo juiz, porque eu senti muita afinidade realmente com a função de julgar, e fui estimulado até pelos colegas. Um deles foi o saudoso colega Paulo Roberto Azevedo Freitas, que me disse: você se inscreva e faça concurso, você passa. Eu achei que não ia passar, e acabei fazendo concurso, e aqui estou. Em que data você iniciou sua carreira de magistrado? Eu fiz concurso de abril a setembro de 67. Tomei posse no final de 67 e me aposentei agora, em julho do corrente ano. Mas fiquei muitos anos aqui. Uma pergunta que fazemos sempre aos magistrados, como o senhor vivenciar esse momento, passaram por essa experiência em sua carreira, como foi para o senhor a passagem de alguém que peticiona para alguém que é peticionado? Você foi advogado durante muitos anos e depois passou por outro lado, vamos dizer assim. Como foi essa experiência para o senhor? Bom, no início eu confesso que tive uma certa perplexidade, porque eu era advogado civilista. Eu fui advogado do banco, como eu disse, que lidava mais com direito de empresa. Era um banco estatal que praticamente fazia empréstimos às grandes empresas, às grandes indústrias, e a advocacia era toda nesse sentido. E quando eu assumi, logo que eu tomei posse no primeiro dia, me deram 2 vagas criminais. É claro que eu estudava direito penal, não advoguei no crime, a não ser esporadicamente para substituir um ou outro colega, e aliás com êxito, diga-se de passagem, e eu tive uma certa dificuldade no início. Mas como eu já vim me preparando para isso, porque quando a gente faz concurso, nós já estamos, digamos assim, nos familiarizando com essa função. E como eu disse desde o início, eu sentia muita afinidade. Eu achava que realmente havia algo em mim que me levava para a magistratura.
E me parece que não fui assim tão mau juiz, porque acabei me adaptando bem. Vossa Excelência foi advogado no antigo Estado da Guanabara. Que lembranças podemos evocar da justiça desse Estado? O senhor lembra como era a justiça da Guanabara? A justiça funcionava razoavelmente bem, era muito menor do que aqui. Me lembro que havia 36 desembargadores, formavam um tribunal pleno, veja bem. Hoje nós temos 160, né? Algo diferente, né? E os juízes de primeiro grau, pelo que eu notei, sempre lutaram com muita dificuldade. A função do juiz sempre foi difícil aqui. A nossa justiça sempre teve problemas de verba, nunca tinha isso, não tinha aquilo, as acomodações eram péssimas, o juiz às vezes não tinha nem um gabinete decente para trabalhar, para despachar. Era uma dificuldade, mas mesmo assim a impressão que eu tive, a lembrança que eu tenho, é de que a maioria dos juízes era de gente competente, trabalhadora, gente honestíssima. Isso tudo foi que me entusiasmou a fazer o concurso. Eu senti que o juiz lutava com dificuldade, tinha seus mil problemas, mas a justiça, em linhas gerais, era uma justiça muito boa. Como sempre, como eu digo, às vezes demorava. Havia exceções, havia juízes que atrasavam muito, mas a maioria não era assim. E eu tive muito boa impressão da maioria dos juízes. Tive partes até curiosas. Eu fui advogado no emprego. E um indivíduo me pediu uma vez para entrar com uma ação de arresto, e eu disse, mas a lei não permite. A moça tem que dar um jeito. Fui vítima de um vigarista. Era uma fábrica, mas na época era a maior fábrica de couros da América Latina, me diziam, não sei. Eu era advogado assim, era vizinho do dono. E disse, mas eu preciso, o indivíduo me comprou uma mercadoria, me chama uma loja de mercadorias. E eu descobri depois que era um indivíduo que não vai me pagar nada. Disse que não ia pagar, já me disse claramente. Montou a loja com a mercadoria da minha fábrica. E alguém soprou a ele, que era leigo completamente, que o advogado poderia ter uma busca de apreensão ou algo semelhante, ou um arresto desses bens depois executados. Só que os comerciantes não assinavam duplicados na época, então eu tinha que ter título de dívida livre, esse era o nome. Foi o que eu fiz, distribuir uma ação assim mesmo. Cai na mão de um excelente juiz, falecido, Epaminondas das Fontes. E eu fui como advogado a ele e disse, olha, contei a história. Ele disse, doutor, cabelo não cabe, mas o senhor é um advogado que me impõe respeito. Eu era novo, poucos anos de formado. Isso me envaideceu, até porque o juiz me disse isso. Disse, eu vou lhe dar porque eu vou confiar no senhor. E me deu, contra a lei, um arresto com reintegração imediata de posse. Não tive dúvida. Combinei com o oficial, a fábrica tinha aquelas caminhonetes, a mesma caminhonete tinha entregue a mercadoria, foi lá e pegou toda a mercadoria embalada nas caixas, tudo bonitinho e levou. Mas demoraram a fazer isso, eu não estava presente, evidentemente, se for o oficial de manhã lá, eu estava no meu escritório, ou trabalhando até, acho que trabalhava no Banco do Brasil na época. E logo depois do almoço, recebo um telefonema do oficial de justiça, doutor, acontecendo uma desgraça. Aquele arresto que o senhor pediu, que o juiz me deu, eu fui lá, fiz tudo bonitinho, quanto. Eles chegaram, mas como já era hora do almoço, o motorista da caminhonete disse ao oficial, o senhor não quer aproveitar? Está na hora do almoço. O senhor vem comigo até a fábrica tem um restaurante, nós almoçamos, e a gente vai lá e entrega tudo ao juiz, que ele era o depositário que ia receber. Eles entraram com a caminhonete dentro da fábrica, segundo contaram no celular. Deixaram a caminhonete ali no canto para almoçar. Quando volta depois do almoço, onde está a caminhonete? A caminhonete tinha sumido. Mas nós temos uma mercadoria para entregar em juízo. Não, mas a mercadoria está toda aqui. Tiraram a mercadoria, puseram junto à entrada da fábrica, dentro da fábrica. Mas daqui a pouco vem uma outra caminhonete e o senhor leva. Mas o oficial não podia esperar. O oficial disse, não, eu volto no fim da tarde. Porque
porque agora eu tenho que fazer outras diligências. Muito bem. Deixou aquilo tudo empilhado, próximo à porta da fábrica, e foi fazer as outras diligências. Quando voltou, a fábrica já estava fechando e não havia nenhuma caminhonete disponível. Então, ele combinou o seguinte: amanhã cedinho eu passo aqui. Se eu deixo uma caminhonete pronta, eu passo aqui e a gente leva a mercadoria, eu combino com o depositário, tudo muito bem. Deixar a mercadoria dormindo ali na entrada da fábrica. Provavelmente alguém contou isso, não sabe como, a fábrica foi arrombada à noite e carregaram exatamente aquela mercadoria toda. Quer dizer, quando o oficial chegou pela manhã, já com a caminhonete da fábrica, tudo bonitinho, não havia mercadoria lá. Então eu fiquei num drama terrível. Como é que eu ia contar ao juiz que tinha confiado em mim? Me deu uma medida urgente, deferiu liminarmente, confiando em mim. Eu pedi então ao homem da fábrica o seguinte: o senhor não tem outra mercadoria semelhante? Tem. Tem que entregar para o depositário. Eu vou cumprir a minha palavra, e assim foi feito. Então, coisas, quer dizer, eu digo, a minha impressão da justiça é muito boa nesse sentido. O juiz virou para mim: eu confio no senhor. Quer dizer, eu era um advogado que tinha esse outro lado com o juiz. O juiz confiava em mim, porque eu sempre agi corretamente. Esse é o outro lado que eu tenho. Então eu me entusiasmei mais ainda depois de me candidatar a ser juiz. O que pensa Vossa Excelência da fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara? Em primeiro lugar, eu acho que não foi bem fusão. O pessoal chama de fusão, eu acho que foi incorporação, que é o nome técnico, né? A Guanabara sumiu e o Rio de Janeiro engoliu, digamos assim, a antiga Guanabara. Houve uma incorporação, para usar a terminologia das SA. Mas eu não acho que tenha sido ruim. Para nós, na antiga Guanabara, era melhor que a Guanabara, porque era um estado pequeno, era uma cidade-estado. Era uma antiga polis da Grécia, funcionava melhor nesse sentido. Mas havia mil problemas que nós continuamos tendo hoje. O que acontece é o seguinte: eu penso que a população aumentou e a economia, não só nossa, como internacional, piorou, e nós estamos pagando por isso. O problema econômico. O problema econômico, a meu ver, se agravou no mundo todo. E nós aqui somos vítimas. Sempre tivemos problemas, continuamos tendo. O período que vai de 1973 a 79 é considerado um dos piores momentos da história recente do nosso país, principalmente no que diz respeito aos chamados direitos e garantias individuais. Enquanto magistrado, como que Vossa Excelência vivenciou este período de nossa história? Bom, esse período foi um período ruim. Eu diretamente não tive nenhum problema que eu saiba, mas descobri depois que eu e o desembargador Mandes fomos acusados injustamente, é claro, sem motivo nenhum, porque eu julguei uma vez uma causa de um espólio de Dona Fulana, então um espólio de Dona Ciscana. Se me perguntarem nomes, eu não sei até hoje. Sei que eram 2 espólios. Nem conheço advogado, nem sei quem era. E parece que um desses espólios tinha, entre os interessados ou parentes, um general. O general, segundo me contaram, muitos anos depois, teria perdido a causa. O que foi que ele fez? Mandou um comunicado ao ministro da Justiça dizendo: caçem o juiz. Era assim. Só que eu não cheguei nem a saber de nada. Por quê? Só me contaram depois. Porque o ministro da Justiça, na época, mandou, em primeiro lugar, saber do que se tratava. E, pelo que eu estou dizendo, estou achando, falaram bem. Ele disse: não, esse juiz não pode ser, isso é um engano. E ele mandou um recado ao general: se o senhor não gostou da sentença, recorra. E ele recorreu, e o tribunal confirmou a minha sentença. Não houve problema. Outros colegas eu sei que sofreram a mesma coisa. Como é que eu soube? Eu soube, por exemplo, o desembargador Humberto Mandes. Teve um caso semelhante. Baixou um processo do tribunal e ele pôs culpas. O juiz tem que pôr. Não há como deixar de pôr. E alguém influente no governo da época não gostou desse culpas. Como é que esse juiz mandou cumprir a sentença contra mim? E mandaram caçar o juiz. Aconteceu a mesma coisa. Foi lá para Brasília, lá o ministro da Justiça tinha um auxiliar, mandou saber quem era o juiz. E falaram muito bem dele.
Então ele mandou arquivar o processo. Mas de qualquer maneira, como o secretário dele, o auxiliar dele, vinha ao Rio, na época, ele disse, olha, você conhece alguém no Rio, entre os juízes? Ele disse, eu conheço, eu fui colega de turma do CEMI. Então quando você for ao Rio, você fala com ele. Ele veio, pediu licença para falar comigo, eu, depois de muitos anos, rapaz, o que você está fazendo aí? Não, eu vim aqui com uma missão do ministro da Justiça. Eu disse que conhecia você e ele queria saber se fez bem ou não com relação ao seu colega e tal. Eu virei e disse, olha, põe a mão no fogo com esse colega, não sei nem o que é, não quero saber. E ele então pôs a mão no bolso, puxou o parecer que ele mesmo havia dado favoravelmente ao colega, ele disse, olha, eu estou lhe mostrando que eu já dei parecer há muito tempo, está aqui, há uns 2 ou 3 meses. Mas eu vim aqui porque o ministro pediu que eu viesse. Eu, um dos ministros que eu conheço, colega de turma, é você. Eu vou então ter o prazer de comunicar ao ministro que vem aqui. Eu disse, você quer o meu por escrito? Ele disse, não precisa, ele confia em mim. E foi aí. Eu aí contei ao colega que tinha corrido. E até hoje ele vive falando disso, de vez em quando ele se lembra. Porque é um período em que as pessoas prepotentes e mal informadas sobre o judiciário não gostou da sentença, caça o juiz. Quer dizer, é um absurdo. Mas em compensação, eu queria contar o outro lado da história. Um advogado me aparece uma vez, um oficial de justiça foi cumprir um mandado civil, parece que na vila militar, ou algo assim, contra um sargento. E quando ele quis entrar lá, o sargento reuniu um grupo de soldados armados de metralhadora e ameaçava o oficial de justiça, se entrar aqui vai sofrer as consequências. O oficial viu aquela metralhadora toda, parece que 8 ou 9. Ele não contou bem na hora, mas havia 8 ou 9 soldados. Eram 8, parece, com o sargento era o 9. Ele viu todos armados assim, mas que é isso? Eu venho aqui cumprir uma... Não, só aqui não entra. Se o senhor entrar, leva bala. Ele então, ninguém apavorado, foi direto ao meu gabinete. Isso é um fato inusitado. O que seria? Não, eu ia intimar o outro. Não posso. Peguei o telefone e liguei para a presidência do tribunal. Acho que eu falei com o presidente disse, deixa que eu vou tomar providência imediata. Eu disse, oficial, olha, você aguarda que daqui a pouco vamos... Eu fiquei aguardando, fazendo audiência ali, o tempo passou, 1 hora, 2 horas, nem me lembrei mais. De repente, disseram, o governador quer falar com o senhor. Não me entrar. O homem entrou, fardado, cap debaixo do braço, bateu continência, ali, botou o cap, bateu continência, eu não sabia o que era. O que o senhor deseja? Não, eu sou o comandante da Vila Militar. Me comunicaram que um sargento usou de violência, prepotência contra o oficial de justiça. Eu vim dizer ao senhor o seguinte, em primeiro lugar, já prendi o sargento. Em segundo lugar, já mandei entregar toda a mercadoria que o oficial ganhou. O senhor pode dizer à parte interessada que já está cumprido o mandado. E eu comuniquei isso. Comuniquei isso ao presidente. Quer dizer, tem o outro lado também. Os militares também eram cumpridores da lei. Posso fazer uma pergunta? Diz respeito a essa passagem pelo Tribunal de Alçada, mas antes dela, eu gostaria que o senhor, se puder, enumerasse as varas por onde passou até ter sido removido ao Tribunal de Alçada. Bom, eu quando assumi, como disse, peguei 2 varas criminais. Uma foi a 21ª e a 15ª criminal. Peguei as 2 no mesmo dia. Mas pouco depois me deram mais algumas. E quando me deram uma civil, me deram uma de órfãos. E daqui a pouco eu peguei uma de execuções criminais que ficava nas Presidente Vargas. Enfim, eu fiquei com 5 varas. Mas eu acho que ainda acharam um pouco. No início eu não sabia o que fazer. E eram em prédios diferentes. Porque as 2 criminais ficavam nesse prédio, onde hoje é o Museu da Marinha. Era no 15. O civil era nesse prédio. As varas de órfãos eram no 5º andar aqui nesse prédio. E havia uma outra civil ali. E a vara de execuções era lá na Presidente Vargas. E fiquei impressionado com isso. Mas aí o presidente achou pouco, não sei porquê, me arranjou 2 circunscrições em Bangu. Eu perdi 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Não era todo dia, não. Eu só ia 2 vezes por semana, mas tinha que ir 2 vezes porque marcaram casamentos
naqueles dias, havia 30, 32 casamentos, eu ia atrapalhar a vida de muita gente. Eu tinha que ir lá. Mas ainda acharam um pouco e me deram 3 tabeliães para fazer correção. Naquele tempo era um juiz substituto que presidia a comissão, um promotor e um advogado indicado pela OAB. E eu fiquei numa situação que eu não sabia mais o que fazer. Não aguentava, eu chegava de manhã, saía de noite. E havia tanta coisa na época que o prédio da Presidente Vargas, que era muito antigo, ameaçou ruir. E eu tive que fazer a mudança. Eu que dirigi a mudança toda, quem fez a mudança da barra de execuções para aqui, para esse prédio, fui eu. E na época em que eu acumulava uma opção de vagas. Olha, foi um período terrível. Depois, é claro que eu rodei por muitas vagas cíveis. Eu estive na primeira, estive na segunda, estive na 21ª cível, estive em muitas delas. Até que eu fui promovido por antiguidade para a 5ª criminal. Substituí a desembargadora Maria Estela, na época por Calçado. Depois eu descobri que quem tinha sido titular desta mesma vaga foi o Nelson Brito, nos anos 30. Nelson Brito, descobri porque um processo antigo, mencionado, passou na minha mão e vi a sentença manuscrita. O ministro Nelson Brito, foi interessante. Bom, enfim, rodei por muitas delas. E me tornei titular da 5ª Criminal, passei 2 anos lá, encontrei tudo acumulado, deixei absolutamente em dia. E quando deu uma vaga, abriu-se vaga na 13ª vaga civil, eu pedi remoção. O presidente, na época, o saudoso desembargador Nelson Miguel Alves, mandou chamar. Eu fiquei apavorado, não sabia por quê. Eu ter feito alguma bobagem, alguma coisa. E eu fui lá meio quase que tremendo. O presidente só mandou me chamar e disse: mandei. É porque eu queria fazer uma pergunta. Você está em seu perfeito juízo? Eu não entendi. Mas por que, presidente? Porque você pegou uma vaga criminal completamente atolada, deixou toda em ordem, toda em dia, está funcionando, é uma beleza. E agora vai dar de mão beijada com outro colega qualquer, vai pegar uma outra muito pior, que é possível. Eu disse: presidente, se é por isso, vamos se informar. Eu não aguento mais o crime. Eu sou professor de Direito Civil, já era professor de Direito Civil na época. E eu gosto do civil, sempre fui advogado civil. Ele virou para mim e disse: então vou fazer uma coisa, vou lhe dar posse solene. Não quero dizer. E ele me deu uma posse no salão nobre do tribunal, com salgadinhos, fez escudos. Eu pensei que isso fosse comum, eu era novo ainda, né? Muitos anos depois, comentando esse fato com alguém, disse: não, você foi o único, porque isso aqui foi tudo porque eu saí do crime e foi possível, quando a maioria fazia o contrário. Mas eu fui depois para o Alçado, fui depois para Vargas. Abriram, multiplicaram as Vargas que eram 4, passaram a ser 12. Então me candidatei e fui por merecimento. Passei também alguns anos, 3 anos, na Vargas também, deixei tudo em dia, tudo sempre. E aí eu fui promovido também por merecimento para o Alçado. Uma circunstância curiosa, nunca pedi nada. E o pessoal dizia: se você não pede, não terá votos. Eu tive votos, sem pedir, tanto para a Vara de Óculos, quanto para o Tribunal de Alçada, quanto para o Tribunal de Justiça. São coisas que acontecem, entendeu? Isso. O pessoal fala muito disso. O que pensa Vossa Excelência da fusão dos graus de instância que levou à extinção dos tribunais de alçada? Eu participei dessa votação, já integrando o órgão especial, e eu fui a favor. Porque me pareceu o seguinte: houve um estudo. Eu gostava muito dos tribunais de alçada. Eu participei de congressos nacionais, vários, aqueles encontros, famosos encontros dos tribunais de alçada, apresentei teses, trabalhos, tudo interessante, começando em São Paulo. Mas cheguei à conclusão de que havia muita despesa com esses 2 tribunais. E o estudo que se fez é que haveria, primeiro, uma diminuição de custos. E, em segundo lugar, a carreira seria encurtada.
Porque eu fiquei 9 anos no Tribunal de Alçada, para depois ser desembargador. E hoje o juiz vai direto para o Tribunal de Justiça. Mas não foi só isso que me levou a votar a favor, é que também me convenceram de que haveria realmente economia. E no nosso Estado há muita despesa. Então, se houvesse essa economia bem aproveitada, que pudesse melhorar o Tribunal de Justiça e os juízes de primeiro grau, eu acho que é uma medida boa. Foi nesse sentido que eu votei pela extinção dos alçados. Eu gostava muito dos alçados, mas funcionavam muito bem. Mas eu acho que não houve nenhum prejuízo, não. Pelo contrário, o tribunal que for maior está funcionando também, razoavelmente bem. Além de ser membro do órgão especial, que outros cargos Vossa Excelência ocupou no Tribunal de Justiça? Bom, eu estive nas câmaras, evidentemente. Primeiro fui itinerante, depois rodei por várias câmaras, depois fiquei lotado na 4ª Câmara Civil. E aí eu integrava também os grupos, que aliás foram extintos também, os grupos de câmaras não existem mais agora. Está funcionando. Tudo é relativo, é uma economia que fizeram. Não sei até onde, mas o estudo diz que houve uma economia, pelo menos em tempo de distribuição de processos, etc. E eu, além dos grupos, eu acabei sendo eleito vice-presidente, terceiro vice-presidente, eu fiquei 2 anos, 99 2000. E participei também como membro do Conselho da Magistratura, onde havia na época muito trabalho. Foi uma época de CPI do Senado, em que tudo servia para acusar o juiz. Então eu recebi dezenas de representações contra juízes, sérios, mas e como passei a integrar também com o órgão especial. E acabei me aposentando. Essas perguntas estão um tanto quanto relacionadas justamente a esse período, em que surgiram várias acusações contra juízes e outros membros da magistratura. O que pensa Vossa Excelência das relações entre o Poder Judiciário e a mídia? Eu tenho a impressão de que vem melhorando muito a relação entre a mídia e o Poder Judiciário. Há um problema difícil de resolver, é que o nosso Poder Judiciário lida com leis, e essas leis, algumas são arcaicas, outras usam muitos termos técnicos. E o jornalista nunca consegue se assenhorear desses termos. Por exemplo, eles dizem que o promotor vai decidir e o juiz vai dar o parecer final. Quando, na realidade, quem dá o parecer é o promotor e o juiz é que decide. Isso costuma ser. Eu escrevi uma vez um artigo, saiu na revista do Tribunal de Alçada, antigo, na ata, arquivos do Tribunal de Alçada, intitulado A Injusta Imagem da Justiça. Está lá esse artigo, em que eu fiz um levantamento dos jornais a respeito do Poder Judiciário, há muitos anos. E notei essas falhas todas, esse problema de relacionamento. Eu tenho a impressão que hoje tem havido uma melhora, porque aos poucos o Poder Judiciário vem se comunicando mais. Havia um entendimento na minha época do juiz novo, em que o juiz só fala nos autos. O presidente do tribunal não dava entrevista, não queria conversa com o jornalista. E eu tenho uma experiência pessoal muito curiosa. Quando eu fui juiz dessa vara criminal, eu dei uma sentença a respeito de um furto famélico e absolvi duas acusadas que tinham furtado para comer, com criança no colo, etc. Coisa banal, está no Código Penal, antigo, e não há problema nenhum. Mas havia um jornalista, ou uma jornalista, que ia todo dia ao cartório procurando notícias, e achou que essa minha sentença e acabaram publicando isso em vários jornais. E um dia eu recebo um telefonema de uma moça que se dizia do Correio da Manhã, jornal já falecido, Correio da Manhã. Queria que eu desse uma entrevista. Olha só, desculpe, não leve a mal. O tribunal não gosta que a gente dê entrevista. Se a senhora quiser, dê um pulo ao cartório, tudo que eu tinha a dizer, eu disse na sentença. E a senhora pode usar a sentença, porque é pública, não há problema. Muito bem. No dia seguinte,
no momento que eu estava fazendo a audiência, veio um advogado querendo me agradar, disse: eu li a sua entrevista. Eu disse: que entrevista? Não tem entrevista nenhuma. Ele disse: aqui. E me deu o Correio da Manhã. Era meia página, com a manchete ocupando toda a página de um lado a outro, né? Tem que ler mais qual era a manchete, uma coisa assim. Gustavo Perfumeiro, uma coisa assim. E ali se dizia o seguinte: disse-nos mais, doutor juiz, 2 pontos. Aí eu copiava um pedaço da sentença. E colocou uns subtítulos. E um dos subtítulos me marcou até hoje. A sociologia criminal está caduca. Eu não tinha dito isso. Mas ela entendeu isso nas entrelinhas. E por aí a pouco. Ele deu uns subtítulos que nada tinha que ver com a sentença, mas como se eu tivesse dado entrevista. No dia seguinte, eu fazendo novamente a audiência, veio um outro advogado com outro jornal, que me parecia que na época pertencia ao mesmo grupo, e repetiu a mesma entrevista. Se me falha a memória, era a última hora. Repetiu. Então eu aí encontrei o presidente. Disse: presidente, eu não dei entrevista nenhuma e forjaram a minha entrevista. Ele disse: imagine se você desse. Excelência, o que pensa das propostas de controle externo do Poder Judiciário? Eu penso a mesma coisa que fazem todos os juízes. Quer dizer, há uma falsa ilusão de que o Poder Judiciário precisa de controle externo. Nós temos, em parte, esse controle externo existe, é o Tribunal de Contas, que é órgão do Poder Legislativo. Mas, como o Tribunal tem o nome de contas, o leigo pensa que ele só controla contas. Nós temos um controle indireto. O juiz de primeira instância é controlado pelo órgão de segundo grau, e assim por diante. O nosso tribunal, indiretamente, é controlado pelos tribunais superiores. Quer dizer, porque há recursos que vão, e portanto há reclamações, e há representação, há tudo, né? Então nós não precisamos de controle externo, nem adiantaria grande coisa. Mas eu tenho a impressão que se houvesse for criado, não sei para que servirá. Esse é o grande problema. Você já foi juiz eleitoral? Fui juiz eleitoral durante 5 anos. O que pensa da existência de uma justiça eleitoral? Em primeiro lugar, eu não sei se é realmente necessário uma justiça só eleitoral. Porque nós éramos juízes do Estado e, digamos assim, prestávamos serviço à justiça eleitoral. Quer dizer, nos Estados, o que se chama de justiça eleitoral se aproveita, digamos, dessa justiça, se aproveita do trabalho de juízes locais. Eu não sei se, vamos dizer, no plano federal também não poderia ser feita a mesma coisa, quer dizer. Mas, como é uma justiça, digamos, especializada, criou-se essa justiça, porque em época de eleição há realmente muito trabalho. E eu me lembro que trabalhei muito. Houve um problema de uma eleição do governador, que eu não dormi 3 noites seguidas. E cheguei a ficar doente, porque a gente se esquece, fica com um sistema nervoso abalado. Depois fui acordado várias vezes por noite, porque tinha que fiscalizar os computadores que diziam que estavam fraudando as eleições. Eu estava dormindo, de repente, 3 horas da manhã, recebo um telefonema: venha correndo, por favor. Eu vim numa chuva danada aqui ao Tribunal Eleitoral, que era na Rua 1º de Março, né? E por aí afora. Quer dizer, trabalhei muito, fui juiz eleitoral 5 anos. 5 anos, até que eu fui para o alçada. Só para registro, qual o período do senhor foi juiz? Esses 5 anos foram de quando a quando? Bom, eu era juiz da 13ª civil e depois na Varesópolis. Quer dizer, eu fui juiz até 83, quer dizer, vamos dizer, no 5 foi 78 a 83. A partir de sua experiência com a área criminal, qual a sua opinião sobre o Tribunal do Júri? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: pessoalmente eu não sou a favor do Tribunal do Júri. Eu sempre tive a impressão de que o Tribunal do Júri julga mais por sentimento do que por técnica. E por outro lado, há uma dificuldade. Aqui na capital, nas capitais em geral dos estados, eu tenho a impressão de que o júri funciona muito bem. Eu, como advogado, só participei do júri uma única vez a pedido de um colega meu, e fui muito bem recebido pelo então juiz na época, depois que eu fui presidente do tribunal, Madeira Estampa, que era uma gentileza extraordinária. E ele gostava do júri e me disse: o júri
julga pelo bom senso. E eu estava de acordo. Aqui no Rio, o júri julgava pelo bom senso. Se bem que aquele júri eu quase absolvi um indivíduo que me convenceu que ele não tinha culpa nenhuma, de que ele tinha sido em legítima defesa, e eu sustentei a tese, etc. E depois me disseram que não foi bem isso, que ele que se apavorou e achou que estava... Enfim, eu não sei, eu não conhecia, ele não era cliente meu, eu apenas assessorei o colega. Mas o júri terminou por 4-3, veja bem, por um voto, ele foi condenado. Poderia também, num juízo singular, acontecer um deles, o juiz também pode falhar. Mas eu tenho a impressão de que o júri, em primeiro lugar, é muito demorado, mais demorado que a justiça comum de um juiz. E, em segundo lugar, há um aspecto sentimental. Há um aspecto sentimental. O júri se impressiona muito pelos argumentos não jurídicos, tanto do promotor quanto do advogado. E isso nem sempre me parece bom. Mas, como dizia aquele juiz, eles costumam julgar pelo bom senso, como pelo bom senso, que nem sempre existe, lamentavelmente. Eu não sou a favor do júri, não. Enquanto a justiça militar, o que pensa sobre a existência de uma justiça militar? Eu também não sei se seria preciso haver uma justiça militar, mas é como tudo, há realmente alguns assuntos que são especializados. Há um Código Penal Militar, há leis especializadas. Eu penso que o juiz comum nem sempre tem tempo de se aprofundar em vários assuntos. E é claro que um juiz que se especializa acaba conhecendo bem a matéria. É como qualquer outro juízo especializado. Mas me parece que isso não é essencial. É o caso, por exemplo, de um juiz no interior que faz tudo. O coitado do juiz de uma cidade pequena, ele é civil, criminal, trabalhista, até que é federal, e ele é juiz do Estado e aplica a lei trabalhista. Então ele se aplica até a justiça militar, se for o caso. Então, onde não há muito trabalho, um juiz qualquer pode fazer tudo. Claro que ele não se especializa em nada. Agora, se houver muito trabalho, muitos processos repetidos, semelhantes, um juiz especializado vai mais rápido. Então, essa é a única vantagem da especialização. Mas me parece que o que há aqui entre nós, civil de um lado, penal do outro, isso é bom. Porque o juiz acaba se especializando em determinado setor, mas tudo é relativo. A magistratura fluminense da atualidade tem como uma de suas características a presença majoritária de juízes muito jovens. O que pensa Vossa Excelência da pouca idade de nossos juízes? Bom, esse é um problema que eu já venho observando, mas não posso emitir uma opinião, digamos, definitiva. A impressão que nós temos é a seguinte: esses juízes novos têm, em geral, funcionado bem. Eles agem bem. Pode haver uma ou outra exceção. Claro, dizem que o juiz deve ter uma experiência de vida maior, porque a gente, à medida que vai envelhecendo, vai conhecendo melhor a vida e vai sendo mais condescendente com problemas aparentemente insolúveis ou ruins. O juiz, ele é uma pessoa mais amadurecida. Eu comecei, não foi tão jovem, tinha 30 e poucos anos, então 34 anos. Mas o pessoal me dizia que eu era muito jovem na época. E hoje, quando o juiz com 25 anos começa, é muito mais jovem. Mas tudo é relativo. Eu acho que se o juiz demonstra capacidade, conhecimento, se ele tem prática, o que se deve exigir é um mínimo de prática forense. Eu, quando fiz concurso, tinha 11 anos de prática. Então, me senti bastante à vontade. Funcionava em juízo, fui advogado também no banco, funcionava em contratos bancários, etc. Tudo isso a gente tem uma experiência de vida. Agora, se o juiz tem experiência, pelo menos 5 anos, eu acho que ele pode. Eu acho que ele pode. Muito recém-formado, realmente, ele vai começar a aprender tudo como juiz. Mas isso, eu não sei, até hoje me parece que não houve uma repercussão ruim com esses juízes muito novos, muito jovens que tomaram posse recentemente. Então, é um aspecto favorável, digamos, a que se admitam juízes jovens. Esse é o problema.
copiando uma frase que o doutor César costuma usar muito, Vossa Excelência está aposentado, mas não está inativo. Né? Sabemos que Vossa Excelência tem uma série de atividades no tribunal. Você poderia falar um pouco de suas atividades hoje? É o seguinte, eu há muitos anos fiquei, digamos assim, supervisionando a biblioteca, porque o desembargador Whittaker já pretendia se aposentar, etc. Antes, ele foi largando as... Então me indicaram, foi o desembargador Tiago Rivas Filho, me indicou. E eu gostei, porque eu sempre frequentei biblioteca desde menino. Quando era estudante, frequentava 9 bibliotecas. Quando vou ao exterior, eu gosto de visitar as bibliotecas, até quando inauguro. Eu fui no mesmo ano da inauguração visitar a biblioteca François Mitterrand, na França. No ano seguinte, inauguraram a nova biblioteca de Londres, a British Library, eu fui visitá-la, fiquei muito impressionado, claro. Conheço Nova York, várias bibliotecas, eu fui afora. Eu estive em Miami, fui visitar a Universidade de Miami, e até me encontrei com o desembargador Whittaker na ocasião. Disse: olha, amanhã estou indo para ver a universidade, você quer ir comigo? Eu disse: não, chega, eu já estou cansado. Ele já tinha um programa que ele fazia umas visitas culturais também. Eu fui a visitar a universidade e vi como é que eles dão aula, etc, etc. E é claro, fui à biblioteca também. Eu fiquei muito impressionado porque eles tinham uma biblioteca, faculdade de Direito só, 3 andares de biblioteca em Miami, que não é dos estados mais desenvolvidos, né? 3 andares. E quando me perguntaram de onde eu era, eles querem no Brasil, me disseram: temos um andar inteiro só no Brasil. Me mostrou a coleção completa da revista trimestral do Supremo, da revista dos Tribunais. E disse: o senhor quer fazer a pesquisa? Pega o computador aí. Eu então entrei, botei glance e achei 2 livros meus lá. Quer dizer, eu achei curioso isso. E fui procurar também em outras bibliotecas, a gente vê que eles têm direito brasileiro. Eu estive na Biblioteca do Congresso, em Washington, essa me impressionou, porque tinha quase tudo do Brasil. A coleção de leis do Brasil começava em 1822, época da independência. Eles têm tudo lá. O americano não tinha tudo. Bom, então eu estou contando isso só para mostrar que eu sou um velho interessado em bibliotecas e acabaram me deixando aqui. Agora, quando me aposentei, o presidente Marcos Fábio disse: você não quer continuar? Eu consegui doação, não sei de quantos, centenas de livros novos para a nossa biblioteca. E até dizem que já recebeu alguns milhares. Eu continuo pedindo, né? Não é para mim, é para a biblioteca. Enfim, estou doando. Depois eu trouxe até uns livros para doar aqui. Trouxe até uma coleção de leis francesas, de CD-ROM e o Código Civil para doar à biblioteca. Enfim. Eu gosto muito de biblioteca. Por outro lado, logo que eu terminei a vice-presidência, me pediram para assumir a revista, porque o meu colega que me antecedeu passou a ser o vice-presidente, por meu lugar, não largou a revista, não podia ficar. E eu então assumi a revista. Estou, aos poucos, também modernizando a revista. E o presidente disse: bom, mas a revista está muito ligada à jurisprudência, eu quero que você cuide. Então eu assumi também a jurisprudência. Estou eu tentando fazer o possível para melhorar. Colaboro com SEDES também, que é o Centro de... Eu fui praticamente fundador do SEDES no Alçada. Na época eu dava aula e tinha 1001 atividades, não podia assumir. Eu tive um olho clínico, digamos assim. Cheguei perto de um colega, que é o Marcos Fábio: se você quer assumir, eu vou indicar o seu nome. Indiquei o nome e ele assumiu. Eu fiz parte da primeira diretoria. E o SEDES deu certo, quer dizer, eu dei o nome, mas quem na realidade me obrigou a criar foi o saudoso presidente Caetano da Fonseca Costa. Ele tinha uma ideia, era preciso fazer um centro de estudos. E eu teria com ele: não, ninguém quer estudar nada aqui no tribunal. Você falar em centro de estudo, ninguém vem. Ele disse: então invente outra coisa e funde de qualquer maneira. O que foi que eu fiz? Centro de debates e estudos. Porque eu achei que, usando a palavra debate, já haveria, e deu certo. Parece que essa palavra debate, daí que vem a sigla SEDES que eles inventaram, não fui eu não, porque era debates e estudos, SEDES. Bom, aí quando terminou a alçada,
eu pedi que não acabassem com o SERES, que transferissem, é um órgão, podia ser transferido para o Tribunal de Justiça. E assim, pelo menos no papel ficou, mas ninguém transferiu nada. Há pouco tempo refundaram, só que não é mais o SERES. Quer dizer, continua com o nome de SERES, mas agora é Centro de Estudos e Debates, inverteu. Mas o fato é o seguinte, eu participei, gosto muito, acho que é um órgão que realmente beneficiou muito o tribunal e os juízes. É um órgão interessante. Quer dizer, eu participei muito mesmo, continuo participando do SERES. E outra coisa, a Escola da Magistratura também colaborei muito com a Escola da Magistratura, continuo toda vez que eu posso, não dou aulas permanentemente, mas estou participando de painéis, etc. Eu estou sempre lá, eu acho que o tribunal foi a minha vida nesse tempo todo e merece que a gente continue colaborando. Eu continuarei enquanto disse ao presidente, enquanto eu tiver saúde e puder, eu continuo colaborando. Excelência, antes da última pergunta, eu só gostaria de saber qual a origem de sua família. O sobrenome Glans é bastante raro. É alemão, eu sou de origem austríaca, meus pais eram austríacos. E na Áustria se fala alemão, tem Brasil e Portugal, né? O sotaque não é o mesmo, né? Mas eu entendo alemão, eu falo alemão, mas a pronúncia não é a mesma, porque o Brasil e Portugal, a gente entende português e lá eles entendem a gente também, mas há um sotaque diferente, mas é por isso que eu leio alemão, falo alemão, etc. Eu gosto de línguas, e falo várias línguas, só problema. Não tem nada que ver, eu nunca estudei propriamente, mas sou de origem austríaca. Bom, finalmente, você, Excelência, poderia narrar algum episódio particularmente marcante em sua carreira de magistrado? Eu poderia vários, mas vou citar um só. Como vice-presidente, eu peguei uma quantidade tão grande de processos que aquilo me impressionou. Então eu senti que era preciso fazer alguma coisa para melhorar. Então, me cerquei de gente, de funcionários excelentes. Nomeei, por exemplo, uma superintendente que até mestrado tem, vários funcionários com alto nível. E, como sempre, a gente procura dar uma orientação. A quantidade é muito grande. Para dar uma ideia, no ano 2000, eu despachei lá, no órgão especial e no Conselho da Magistratura, mais ou menos, em números redondos, 13 mil processos. É uma quantidade que o juiz estrangeiro fica olhando para a gente achando que, né, é uma história, né? Mas como é que eu consegui isso? Em primeiro lugar, arranjei uns bons auxiliares, inclusive uns juízes auxiliares excelentes que me pesquisavam a jurisprudência, levantavam toda a corrente pela internet do STJ do Supremo Tribunal, e eu tinha que ter esses elementos todos. Só que eu fiz uma coisa que eu li todos os processos e discutia com eles. Tinha reuniões reiteradas durante a semana, às vezes uma vez por semana, às vezes 2, 3 vezes, em que o meu gabinete ficava aberto o tempo todo, quer dizer, qualquer dúvida, o juiz entrava e falava comigo, interrompia a hora que quisesse. Nós discutíamos aqueles casos mais complicados e eu dava a solução. Não, faça assim, bata assim, mandava bater, mas dava a decisão. E depois lia tudo quando vinha. Às vezes eu ainda, na hora de ler, a gente, não foi isso que eu queria, risca isso, corta aquilo. E foi assim que eu consegui 13 mil processos. Na hora de lançar, uma dificuldade. O que é que eu pedi ao presidente, eu tiro, mas me atendia muito. Eu preciso de código de barras nos processos. E código de barras requer o quê? Leitura ótica, aquelas leitoras. Então, compramos. O resultado acelerou muito o lançamento dos processos, saíam as dezenas, as centenas. Então, esse código de barras, essa modernização, tudo isso adiantou muito. E eu fui introduzindo, informatizei tudo, com a dificuldade que o tribunal sempre nos deixa, eu levava meses para ser atendido. O fato é o seguinte, o fato é que hoje funciona muito melhor, porque nós conseguimos aos poucos, né, informatizar o máximo possível. Eu mesmo uso o computador o tempo todo e, portanto, também conseguia acelerar o trabalho. O que nós queríamos era isso, era trabalhar rápido e bem.
O que é difícil, com a quantidade, com os milhares de processos que nós temos aí, que não param de crescer, lamentavelmente. Então, o fato marcante, a meu ver, foi esses 13 mil processos num ano só. Num ano só, que eu mesmo não sabia que ia despachar tanta coisa. Eu saí com os olhos cansados, cansei meus olhos de tanto ler. Porque não é... Eu tenho leitura dinâmica, não sei dizer isso, não, mas eu lia rápido, mas passavam talvez, sei lá, 100 e tantos processos por dia, ou 200 processos por dia, às vezes diante dos meus olhos. Porque é um trabalho cansativo, terrível, mas não há outro meio de acelerar os processos. Esse é o ponto básico. Excelência, estamos encerrando a nossa entrevista, mas como é de praxe, sempre é um encerramento para a entrevista, nós pedimos a autorização do entrevistado para que a sua entrevista, o seu depoimento, possa fazer parte do acervo de depoimentos do Museu da Justiça. No futuro, pesquisadores, historiadores terão acesso às impressões que o senhor nos deu, e é claro, isso só será possível com a autorização do próprio entrevistado. Mas é claro que eu sou isso, ainda mais fui informado antes pelos eminentes colegas historiadores disseram que ele queria me entrevistar, e eu acho que tudo que eu disse aqui parece que, além de ser sincero, não sei se tem essa importância toda, mas certamente alguém poderá encontrar algo que fui. Eu estou autorizando sem dúvida alguma. Muito obrigado.